a gente tem outro elemento importante em circuitos, que é o circuito RC, composto por capacitor e resistor. Ok? Nesse caso aqui, os dois estão ligados em série a uma bateria. Ok? Quando você carrega esse dispositivo, o que vai acontecer? Bom, quando eu carrego o capacitor, a bateria vai fornecer tensão para o circuito, né? Então o que a gente vai ter é que faltou um igual a zero aqui, igual a zero, tá? A tensão da bateria vai ser usada aqui nesse resistor, vai ter uma queda de tensão nesse resistor e no capacitor. A gente viu que em capacitores V é igual a Q sobre C. Então eu posso montar uma equaçãozinha diferencial, né? Como a corrente está aumentando, nesse caso, quando eu ligo, a corrente vai de um valor... a corrente vai... a corrente está no sentido... a corrente ele está carregando, então a corrente está nesse sentido aqui, tá ok? Bom, essa equação diferencial, tá? Se eu dividir por T aqui, né? Vai me dar uma solução do tipo Q igual a capacitância vezes o potencial da bateria, 1 menos E de menos T sobre RC, que é a carga final. Eu posso escrever em função da carga final do capacitor, ok? Então, mais uma vez, se eu substituir corrente por dQ dt, tá certo? Então, se eu fizer a derivada dessa equação aqui em função do tempo, eu vou chegar na expressão E sobre R exponencial de menos T sobre RC, que nada mais é que a corrente inicial do circuito. Tá? Esse E sobre R é a corrente inicial quando eu liguei a bateria, quando eu liguei o circuito. Tá? E essa constante R vezes C é a chamada constante de tempo capacitiva. Tá? É o tempo que leva para o capacitor alcançar 82% da sua carga total. Ok? Esses são os comportamentos. Ó. Quando você liga o capacitor, quando você liga a tensão, a corrente vai de um valor máximo, que é a tensão na fonte dividido pela resistência do resistor, e vai caindo em função do tempo, como uma exponencial. E claro, essa queda depende do produto do resistor pelo capacitor. Tá? Pequenos tempos, pequenas constantes de tempo, baixas constantes de tempo, equivalem a resistências e capacitores de pequeno valor. Grandes constantes, altas constantes de tempo, melhor dizendo, indicam que esse produto aqui dá um valor numérico grande. E a carga no capacitor? A carga vai de um valor inicial 0 até um valor máximo, que é atingido quando a tensão no capacitor se iguala à tensão do circuito. Ok? Naquele ponto. Ok? Então a corrente vai para zero, que é o instante que o capacitor carrega completamente. Não podem chegar mais cargas, porque a gente tem aquela questão da repulsão eletrostática nos eletrodos, que eu expliquei no capítulo passado. Tá? E a carga, então, atinge um valor máximo. Tá certo? Na descarga, o que acontece é isso aqui. Ó. O capacitor já está carregado. Então agora eu vou retirar a fonte de tensão. Tá? Não existe mais fonte de tensão. Então a gente coloca um curto-circuito aqui. Tá? Então não tem. Esse desenho aqui está errado. A gente tem aqui, ó, é um curto-circuito. E aí, então o capacitor que já estava carregado, agora as cargas vão se mover no sentido inverso. E vão dissipar sua energia no resistor R. Então aqui,
Veja, a carga diminui com o tempo, por isso que ela aparece aqui com valor negativo, tá? E agora a gente não tem mais a bateria, então a tensão armazenada na bateria vai ser dissipada no resistor. Então Q sobre C é menos IR igual a zero. Eu vou ter uma equaçãozinha diferencial, novamente, até um pouquinho mais simples que no caso do carregamento, e cuja solução já nos dá diretamente que Q em função do tempo, a carga varia em função do tempo, com Q0, né? Que é a carga máxima que você tinha nos eletrodos, exponencial de menos T sobre RC, ou em função de tal, que é a constante de tempo capacitiva. Ok? É dessa forma que a gente carrega capacitores e depois aproveita essa energia em algum dispositivo, tá certo? Daí aquela importância que eu falei que os supercapacitores hoje já estão... o mundo inteiro tenta fazer com que capacitores cheguem na mesma densidade de energia das baterias, tá? E isso vai ser muito importante porque, do ponto de vista de constante de tempo, a constante de tempo de um capacitor é muito menor do que a constante de tempo de uma bateria, tá certo? Ok, essa é a lista de exercícios desse capítulo, que também é bem longo, né? Talvez seja o capítulo mais longo aí do curso, tá ok? Fica aí como lista de exercícios para que seja entregue. A gente se fala numa próxima aula. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e passem bem. Até mais.